No vídeo de hoje eu vou te falar sobre um ativo que eu compraria apesar de toda essa crise que a gente está vivendo agora. Você está preparado para saber qual é? Então bora lá que você já vai descobrir. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global, mais precisamente assistindo a nossa série sobre como investir no exterior, porque a nossa ideia aqui na Capital Global não é apenas tirar o dinheiro do nosso país antes do que o nosso país tire o nosso dinheiro da gente, como também é procurar os países em que estão as melhores oportunidades da gente enriquecer, seja empreendendo ou seja investindo nas bolsas de valores mesmo. E é por isso que a gente traz todas as terças-feiras uma série em que a gente fala sobre como investir nas maiores bolsas de valores do planeta, que são a de Nova York e a Nasdaq. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer alcançar a própria liberdade financeira, considere se inscrever aqui no canal, porque eu tenho certeza que as dicas que a gente traz aqui para você, elas vão ser de grande valor. E se você já é um inscrito, ativa o botão do sininho que é para receber uma notificação todas as vezes que sair novidade fresquinha aqui para você. E já clica no like também, porque o vídeo de hoje está sensacional. Afinal, eu vou te falar uma coisa que na verdade eu até já falei em outros vídeos, que tem me assustado o fato de que o cenário econômico ele está muito pior nesse novo normal do que ele estava antes daquele crash que foi causado pelo vírus. Apesar desse cenário econômico estar pior, muitas das ações das empresas elas estão batendo alta atrás de alta, o que torna o cenário para o investidor extremamente mais complicado do que ele estava no momento anterior a esse novo normal. Então, investir hoje exige que a gente tenha uma cautela muito maior, tanto na hora de escolher quais são os ativos que a gente vai comprar, como também qual é o preço que a gente vai pagar nesses ativos, ao menos na minha opinião. Lembrando que isso não é um conselho de investimento e cada um tem a sua estratégia. Algumas pessoas vão gostar de comprar nesses momentos, outras vão achar que a melhor coisa a se fazer é justamente não fazer nada. Em todo caso, seja lá qual for a sua estratégia, o ponto é que o cenário macroeconômico ele está pior do que estava antes. Então a cautela ela é imprescindível. E aí, de vez em quando, mesmo a gente vendo que está tudo muito caro, a gente encontra alguns papéis que, pelo menos na minha opinião, eles parecem continuar estar baratos. Eles parecem continuar atrativos aos meus olhos. Papéis que, apesar de todo esse cenário adverso, se eu tivesse que comprar alguma coisa, eu estaria os comprando. E é sobre um desses papéis que eu quero falar agora, que é o caso da Store, ou Store Capital Corporation, que é um REITs que está listado lá na Bolsa de Valores de Nova York. Se você não sabe o que são os REITs, os Real Estate Investment Trust, eles nada mais são do que uma espécie de primos dos fundos imobiliários que a gente tem aqui no Brasil. É uma forma de você investir em imóveis sem precisar comprar imóveis. Na verdade, você vai estar comprando as ações desses REITs, e esses REITs eles são uma espécie de empresa que está listada nas bolsas de valores americanas, que explora o setor do mercado imobiliário e distribui todo o lucro que ela possui com os aluguéis, ou a maior parte deles, para os seus acionistas. Então, na prática, indiretamente o que você está fazendo é investir em imóveis. E na minha opinião, essa maneira ela é muito mais interessante do que os fundos de investimento, porque a variedade que a gente tem lá fora ela é imensamente maior do que a variedade que a gente tem aqui. Além do que, é claro, você vai estar recebendo em dólares e vai estar com o seu patrimônio dolarizado, de modo que você vai sofrer menos aí com a desvalorização do real. Mas voltando aqui para falar sobre o Store, então, eles são líderes em alugar imóveis comerciais para negócios que possuem porte médio e atuam no ramo de varejo, serviços e até indústrias. A empresa é de 1981 e eles abriram capital na bolsa em 2014. E lá em 2017, a Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, comprou 9,8% da participação da Store por 377 milhões de dólares. Ou seja, o bom velhinho é sócio aí dessa empresa. E uma curiosidade de você saber é que essa é uma das únicas empresas que ele comprou nesses momentos que antecederam essa crise de agora. Nada mal, não é verdade? Provavelmente o Warren Buffett viu alguma coisa de especial aí para correr esse risco.
Pode me falar a verdade, eu tenho quase certeza que você nunca tinha escutado falar sobre a Story. Mas agora que você já sabe da existência dessa empresa e também qual que é o ramo de atuação dela, vamos olhar os fundamentos dessa empresa para entender por que o Warren Buffett e eu, Guilherme, também pessoalmente, acham esse papel tão interessante. E para fazer essa análise, a gente vai entrar num site chamado Yahoo Finance, que é um screener. Eu já falei um pouco sobre esses screeners que me ajudam bastante na busca de bons papéis nos Estados Unidos, nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho, caso você ainda não tenha conferido. E uma das principais informações que você vai notar sobre a Story, quando você entrar nesse link do Yahoo Finance, é que ela paga um dividend yield de 6,55 em dólares. É um valor extremamente alto, porque como eu acabei de falar, a gente está falando em pagamento em moeda forte, e antes de ganhar um pouquinho menos em uma moeda forte do que ganhar um pouquinho mais em uma moeda fraca, e está exposto a todas as variações aí da depreciação do real, por exemplo. Então, cara, 6,55% de dividendos é excelente. Essa empresa é muito boa pagadora de dividendos. E isso, por si só, já me chamou a atenção logo de cara e fez eu ter um carinho especial na hora de analisar esse papel. O segundo passo é entender se as ações elas estão caras e também se esse alto dividendo que ela está pagando, ele está sendo pago de forma sustentável. E é isso que a gente vai fazer então. Me acompanha aí na tela para ver o gráfico do TradingView. E aqui você pode ver que o ativo ainda está sendo vendido um pouco abaixo da sua máxima histórica. E se a gente voltar um pouco no gráfico, a gente vê que esse é um papel que dobrou de preço em cerca de 2 anos e meio. Lá em 2017 ele estava em 20 dólares e aí em 2019 ele já estava batendo 40 dólares, veja você. Ou seja, quando o preço dobra em 2 anos, significa que ele subiu muito para um papel. Ainda mais quando a gente está falando de papéis do setor imobiliário, de REITs, que em regra a maior parte deles costuma ter um pouco menos de volatilidade. Em todo caso, isso não é uma verdade absoluta. E a Story está aí para provar que REITs são renda variáveis, eles podem dobrar de preço de uma hora para outra, assim como eles podem cair pela metade o seu preço, e que a gente sempre precisa ter pé no chão, mesmo quando a gente está investindo aí nesses papéis que são um pouquinho mais conservadores que ações normais para a maior parte das pessoas, considerando que a exposição deles aí é, em última análise, a imóveis. Porém, o meu ponto aqui não é nem esse, o meu ponto é que o papel dobrou de valor. E aí a gente tem que entender se essa valorização ela é justificada pelos fundamentos da empresa. E na minha perspectiva, ela é justificada sim, porque a empresa ela estava tendo excelentes resultados até que chegou aí o problema do vírus. Diferente de outras empresas que já estavam capengando antes do vírus e mesmo assim estavam crescendo. De acordo com os dados que eu extraí do Yahoo Finance, em 2016 a empresa teve receita de 376 milhões de dólares. Aí em 2019 a receita foi de 659 milhões, ou seja, eles praticamente dobraram a receita em 4 anos. Não foi apenas o preço da ação que dobrou, não. Mas o que eu não te falei ainda é como que está a receita agora depois de todo esse lockdown. E aí também a gente vai ter alguns indicadores aí, alguns pontos que também já estão começando a acender o sinal amarelo. Como a gente falou, a empresa ela vive de aluguéis. E os Estados Unidos enfrentou um período de quarentena em que a maior parte dos inquilinos aí da Story, eles deram calote mesmo, eles não tiveram condições de pagar os aluguéis porque eles estavam com os seus comércios fechados. E isso aconteceu para todos os REITs. Porém, no caso específico da Story, eu acredito que o pior já passou e que a partir de agora a receita da empresa vai começar a melhorar na medida em que os inquilinos já estão abrindo as portas e já estão voltando a pagar cada vez com mais frequência todos aqueles valores que eles tinham deixado de conseguir pagar, que eles estavam inadimplentes, como você pode ver nesse gráfico que eu acabei de colocar aí na tela. Nesse gráfico você vê quanto que os inquilinos da Story estão conseguindo pagar de aluguéis aí para eles. E aí você vai ver que nessa linha pontilhada é o desempenho do total de imóveis deles. E embora tenha tido uma queda significativa no início do ano, ali em julho eles já estavam com 85% dos inquilinos pagando. Os inquilinos no setor de manufatura especificamente já até bateu os 100%.
Os outros ainda não bateram, como você pode ver, mas eles seguem melhorando a cada dia que passa. A gente não sabe o futuro, mas na minha perspectiva a tendência é que daqui para frente os resultados da Story comecem a melhorar. E a gente precisa aguardar o próximo trimestre, porque ele vai ser decisivo para a gente saber se a empresa vai voltar ao seu crescimento ou se ela vai começar a ter maiores dificuldades. E esse crescimento agressivo que a Story vinha apresentando nos últimos anos é um excelente indicativo de que ela estava custando menos do que ela possui de real valor intrínseco dentro dela. Diga-se de passagem, provavelmente foi exatamente isso que o Warren Buffett viu nessa empresa na hora que ele comprou quase 10% de participação nela. Ainda mais que a gente está falando de um investidor que é extremamente reticente na hora de comprar uma ação, ainda mais lá em 2017, momento em que provavelmente ele já estava enxergando a iminência de um topo de mercado na economia. Mas deixando essas fofocas do velhinho de lado e voltando aqui para a Story, que é o papel que nos interessa, eu quero te falar um pouco sobre o balanço patrimonial dessa empresa, porque, cara, ele é extremamente sólido para esse tipo de companhia que são os REITs. Então me acompanha de novo aqui no Yahoo Finance e você pode pesquisar por Store, depois vir aqui na aba Finanças e clicar aqui para mostrar o Balance Sheet, que é o balanço patrimonial. E aí você desce aqui e olha só isso. Veja que a Story possui 1,3 bilhões de dólares de ativos circulantes contra apenas 201 milhões de dólares em passivos. Cara, sabe o que isso significa? Que a Store possui 6,55 no indicador liquidez corrente, que se você não sabe o que é, liquidez corrente nada mais é do que a divisão entre o ativo circulante pelo passivo circulante. E 6,55 é um número muito bom. Lembrando que quanto maior for a liquidez, melhor vai ser para a empresa. E ele mostra que a empresa tem uma excelente saúde do seu caixa e que tem a capacidade de pagar e arcar com as suas dívidas de curto prazo, o que significa que ela está saudável para enfrentar melhor esses momentos de vacas magras. Agora eu devo te falar que nem tudo são flores quando a gente está falando da Story. Alguns indicadores vão estar um pouquinho salgados, eu preciso admitir. E é o caso, por exemplo, da relação preço por lucro dela, do Price to Earning Ratio, que está em 23,29. Cara, se você não está lembrado, a relação preço por lucro é um indicador que te diz quantos anos que você vai levar para reaver o valor que você investiu na companhia apenas com a distribuição de lucros dela. Ou seja, se o preço por lucro está em 23,29, isso significa que se você botou 10 mil dólares na Story, você vai levar 23 anos e uns quebrados para reaver esses teus 10 mil dólares apenas com os lucros da empresa. Claro, eu estou desconsiderando outros fatores, como a própria valorização do papel também. Em todo caso, 23,29, devo admitir, é um número um tanto quanto salgado. E muita gente já vai olhar esse indicador e já de cara, só por causa dele, já vai pegar e descartar o papel. E convenhamos, essa é uma estratégia até um tanto quanto inteligente, sim. Eu, pessoalmente, sou desses. Eu só gosto de indicador preço por lucro mais baixo, de preferência ali próximo a 10 ou até menor do que isso. Em todo caso, por se tratar de um REITs especificamente, e não de uma ação de empresa normal, eu acho que esse indicador ele acaba falhando um pouco. A gente não pode dar tanta importância para ele como a gente daria se fosse uma ação normal. Então eu tenho aí essa tendência de até aceitar o fato de que o indicador preço por lucro ele não está tão interessante quanto eu gostaria. Ainda mais, porque eu preciso te lembrar, a gente está em um contexto em que investir realmente está mais difícil. A maior parte dos papéis estão mais caros, então a gente precisa fazer alguns sacrifícios se a gente quiser aí se posicionar em momentos como esse. Pelo menos essa é a minha opinião. Então nos REITs, mais do que para a relação preço por lucro, eu vou olhar para o balanço patrimonial da empresa, eu vou olhar para a liquidez corrente, da receita e também para indicadores como o fluxo de caixa, que eu ainda não te falei, mas já já eu vou comentar como é que está a Story nesse tipo de indicador.
E no quesito fluxo de caixa, a situação deles vai ser bem parecida com a situação da receita, ou seja, eles tiveram bons resultados de forma consistente ao longo dos 5 últimos anos, até que chegou esse período de lockdown e quebraram as pernas deles. Se a gente for no Yahoo Finance, a gente vai ver que em 2017 eles estavam produzindo 309 milhões. Em 2018, esse número saltou para 391 milhões e em 2019 saltou para 458 milhões. Agora, se a gente for dar uma olhada no fluxo de caixa dos 2 primeiros trimestres de 2020, a gente vai se deparar com essa queda daqui. A coisa começou a azedar. Ou seja, assim como a receita, a empresa foi crescente no seu fluxo de caixa nos últimos anos e aí chegou 2020 e tudo piorou. Em todo caso, como eu acabei de te falar, eu parto do pressuposto de que o pior já passou e de que daqui para frente a empresa vai começar a melhorar. Em todo caso, caso ela não comece a melhorar, aí a coisa já começa a preocupar aqui no fluxo de caixa também. Porque isso significa que se nos próximos trimestres a empresa continuar tendo um resultado não tão interessante assim, ela não vai mais conseguir se manter sendo uma boa pagadora de dividendos. Isso porque em 2020 a empresa tem gerado menos caixa do que ela paga. Ela só está conseguindo manter esse pagamento de dividendos elevado em 6,55% porque ela tem gordura para queimar. Mas se ela queimar toda essa gordura e parar de comer, aí não vai ter como ela manter um pagamento tão gordo assim. Ou seja, a gente precisa ficar de olho principalmente na geração de caixa da empresa aí para os próximos trimestres, porque é isso que vai determinar se ela vai continuar sendo uma boa pagadora de dividendos ou se ela não vai mais ser uma pagadora tão boa assim daqui para frente. Então a conclusão é de que essa é uma empresa que ela sofreu bastante, um baque muito forte aí com essa crise que nós estamos vivendo agora. Em todo caso, a gente está falando de uma empresa extremamente robusta, extremamente saudável, que tem um balanço patrimonial lindo, que tem um fluxo de caixa que sempre foi crescente. E os dividendos também estão entre os mais generosos do mercado quando a gente está falando em pagamentos em dólares. De modo que eu consigo entender por que o Warren Buffett está comprado nessa empresa. Eu consigo enxergar que ele viu que essa empresa, ela tem sim um diferencial. Porém, eu devo te chamar a atenção de que os próximos trimestres eles vão ser decisivos para a gente saber se essa empresa ela vai continuar sendo uma boa pagadora de dividendos ou se o cenário daqui para frente vai começar a piorar. A gente precisa ficar de olho no que vai acontecer então. Mas como eu te falei, eu sou otimista no caso específico da Story, que eu acho que para essa empresa o pior da crise já passou. Para essa empresa, viu? Não para todas. E o que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Deixem um comentário aqui no vídeo e façam as suas apostas, digamos assim. Lembrando que esse vídeo não é um conselho de investimento e eu vejo você daqui a 4 segundos na hora que você clicar nesse vídeo aí que está no final da tela, que também vai estar bem legal.